O tema que me foi proposto é o princípio da dignidade da pessoa do trabalhador e a duração razoável do processo. Pela própria extensão do título, você nota a extensão do problema, né? Porque só a dignidade da pessoa humana já é um tema inesgotável. E a dignidade da pessoa trabalhador é uma das razões da existência do direito do trabalho. E, de outro lado, um tema que nos mobiliza a todos, que é a questão de qual é o tempo de duração razoável de um processo, a celeridade, a eficiência, a eficácia da prestação jurisdicional. Eu procurei pensar em algumas formas de abordagem que juntasse os dois temas. A que me parece há um tema de direito fundamental de consistência material, a questão da dignidade, um princípio de direito material, e um tema de direito processual, que é a duração do processo, né? Então, nós teremos que compatibilizar essas duas visões. E eu pensei, a primeira reflexão, que seria o que é um processo, não como algo do processo judicial, ou do poder judiciário, mas como algo da vida humana, né? O processo é como se fosse da própria natureza humana. Nós temos que nos olhar um pouco fora do direito, né? O que significa a ideia de início, meio e fim, e como a racionalidade do ser humano percebe isso. Animais têm um processo natural da vida, mas não têm a mesma concepção da passagem do tempo que nós, seres humanos, temos. Um cachorro não tem memória, um gato não tem a memória, não tem a consciência do passado, nem a consciência do futuro, como os seres humanos têm. E isso nos faz pensar por que nós fomos aquinhoados com essa consciência do tempo. Isso nos traz desafios, nos traz dilemas, nos traz sofrimento às vezes, né? Mas também traz serenidade, compreensão, generosidade, para compreender como passa o tempo e qual é o efeito que ele tem na nossa vida. O processo judicial é apenas uma das inúmeras dimensões do caráter processual na nossa vida. Nós temos um processo de envelhecimento, nós temos um processo industrial, nós temos um processo de gestão, nós temos um processo biológico, nós temos um processo judicial. O que é esse processo? A primeira questão é pensar e compreender. Primeiro nós pensamos, temos um problema, precisamos resolvê-lo, vamos dimensioná-lo. Descartes já diz, no seu discurso do método, que metade da solução de um problema é dimensioná-lo corretamente. Então, vamos dizer assim, a nossa primeira aproximação a esse tema é dimensionar o problema. Nós temos coisas a resolver, ou objetivos, metas a atingir, pessoais, e precisamos saber o tamanho do problema. E aí vem uma outra questão. Se é um processo, repele a ideia de instantaneidade. Todo o processo ele é um encadeamento de atos. Portanto, é muito difícil que nós tenhamos um processo instantâneo. A ideia de celeridade, portanto, não se confunde com instantaneidade, porque a história nos demonstra que as experiências de instantaneidade podem ser nefastas à civilização e nefastas ao próprio equilíbrio democrático e ao devido processo legal. Entretanto, evidentemente que isso não quer dizer que o processo tenha uma duração indefinida ou irracional. O segundo problema é pensar e compreender, conhecer e verificar. Depois de dimensionado o problema, nós precisamos verificar, nós precisamos fazer os testes, os ajustes, né? Para nós seria, né, no processo judicial, o momento das provas. Fazer as experiências devidas, confirmar, verificar se é correto, se não é correto, se as alegações que foram feitas procedem sob o ponto de vista da existência. E, por último, ponderar e decidir. Ter uma opinião sobre o fato, sobre a coisa a qual se examina ou sobre o fenômeno sobre o qual recaíram nossas atenções. Portanto, esse encadeamento de pensar, conhecer, verificar, ponderar e decidir é o raciocínio que o nosso cérebro faz para inúmeras situações da vida, uma delas, o processo judicial. Nós temos toda uma teorização sobre isso, mas antes da teorização sobre isso, atuar, né, dentro de um processo significa tomar várias decisões, tomar várias ações para que se possa atingir a um determinado objetivo. O resultado de tudo isso é definitivo? Pode ser que sim, pode ser que não.
A experiência nos mostra que nós vamos construindo ideias sobre as coisas. Mas, ao mesmo tempo, nos mostra que o tempo, que a sociedade evolui, que os valores evoluem e que nós precisamos constantemente reciclar nossas opiniões. Portanto, os processos, em geral, sempre são passíveis de adaptação e de aperfeiçoamento. Esse é um outro raciocínio importante. Nós precisamos estar com a cabeça aberta para adaptar as nossas categorias mentais, para aperfeiçoá-las, modificá-las, melhorá-las, se nós quisermos melhorar os resultados que nós atingimos. Entretanto, no direito, essa situação é um pouco complexa, porque o direito tem uma relação com o poder, com estabelecer a solução, e isso vem de um litígio e um conflito de interesses. Portanto, a nossa ilusão, a ilusão jurídica, é de que as soluções são definitivas. O conceito de coisa julgada, ele é pétreo, ele é rígido. Existem, claro, teorizações a respeito de uma evolução do conceito de coisa julgada. Mas o nosso conceito, a nossa ideia como operadores de direito é de que as coisas, depois de transitado em julgado, são definitivas. Isso pode ser bom, porque traz segurança social, né, traz o princípio da segurança jurídica para a sociedade, estabilizar as relações sociais, decidir, dizer quem tem direito. Mas, por um outro lado, pode ser nocivo à nossa capacidade de adaptação e de evolução da própria sociedade. Esse é o grande dilema do direito. Nós não resolvemos isso, né, dentro da sociologia, da filosofia do direito. Essa é uma solução ainda... que talvez não haja uma solução para isso. Nós temos que estar sempre vigilando, como diria Habermas, né? Sempre num processo de equilíbrio reflexivo. Testar, aprender, melhorar, rever as posições, mas e decidir, e avançar. Então, essa é a minha visão sobre a questão geral do processo e as reflexões sobre esses temas de dignidade e de princípio de duração razoável do processo. Nós poderíamos subdividir a análise dessa questão em três pequenas partes. Os princípios constitucionais envolvidos, as características do processo do trabalho e da justiça do trabalho, e, numa terceira e última parte, os desafios que se propõem a partir disso. O princípio constitucional, começando a primeira parte, sobre dignidade do trabalhador, é ligado à dignidade do ser humano. Está ligado aos direitos fundamentais individuais, a noção geral de dignidade, e a grande colaboração do direito do trabalho, para isso, é uma evolução. Além dos direitos individuais, nós temos que pensar a dignidade como um direito social, que são direitos de melhoria do estado de coisas, direito de acesso à saúde, à educação, a uma habitação decentes, ao trabalho, né, e todas as possibilidades que o direito de acesso ao trabalho pode trazer. E, modernamente, nós falamos ainda do direito das futuras gerações, o direito ambiental, a proteção do patrimônio histórico, do patrimônio cultural, como forma de preservar também a dignidade coletiva, como nossa identidade como nação. Eu vi aqui, por exemplo, na abertura, olhando a plateia, os que cantavam o hino nacional, que é um patrimônio. Muita gente acha isso meio fora de moda, etc. e tal, mas cantar o hino nacional é um patrimônio coletivo que nos une, do norte ao sul, do leste ao oeste desse país, e cada frase é plena de significado. Então, esse coletivo, ele é uma mescla de concepções individuais, as concepções sociais, e eu diria que concepções transcendentais, de valores, né, de projeção de futuro. E com isso, o direito do trabalho colaborou muito com a relação, com o preconceito que se tinha à figura de trabalhador. Nem sempre o trabalho, como fonte de renda, foi considerado algo digno. As classes mais privilegiadas, por exemplo, em Roma, o ócio era o valor considerado. E o trabalho era coisa de servos e escravos, e no máximo de alguns homens livres que tinham uma consideração. A Idade Média nos mostra isso também. Então, a concepção do trabalho como um valor moral, filosófico, é algo relativamente recente e se deve basicamente à evolução e à luta do direito do trabalho. E o que é curioso é que essa luta do direito do trabalho, ela não se dá no plano individual, ela se dá no plano coletivo. Os trabalhadores são reconhecidos como seres humanos, não por Pedro, Maria, João, José, mas pela coletividade.
Somente depois é que nós pensamos no trabalhador com a dignidade individual. Tanto que as primeiras leis trabalhistas, as primeiras normas trabalhistas são normas coletivas, que concebem o trabalhador num conjunto e não numa soma de indivíduos. Essa é uma característica, por exemplo, do direito do trabalho, que é mencionada por um professor inglês, Bob Heppel, num livro fantástico que se chama A Evolução Histórica do Direito do Trabalho na Europa até 1945, onde há uma coletânea de artigos falando dos princípios do direito do trabalho e principalmente da origem coletiva do conceito de dignidade do trabalhador, ao contrário do que nós pensamos como uma concepção individualista. Ainda sobre dignidade do trabalhador, há uma outra grande colaboração do direito do trabalho, que é a questão de que o trabalho não seja considerado como mercadoria. Nós sabemos, nos aspectos econômicos, que os fatores de produção clássicos dentro da teoria econômica são terra, trabalho e capital. Terra, os recursos naturais; trabalho, os recursos humanos; e capital, as comodidades para produzir, as facilidades para produzir. E nisso, o direito do trabalho se choca com o conceito puramente econômico, que vê no trabalho um custo a mais do fator de produção. Como o custo final da mercadoria seria a soma desses três fatores, mais tributos, impostos e a margem de lucro que o proprietário dos meios de produção impor para poder vender as suas mercadorias, conseguir impor. E o direito do trabalho vem e, vamos dizer assim, se choca com essa visão mercantilista do trabalho e diz assim, não, nós precisamos de normas que protejam o trabalho não apenas como uma mercadoria, mas como algo digno. As regras de proteção ao emprego, as regras de proteção à saúde do trabalhador, evidentemente que impõem custos às empresas, mas elas são necessárias para a garantia da dignidade. Eu sempre gosto de refletir sobre uma regra que é bastante criticada na imprensa por alguns setores, que são as regras de proteção à maternidade. E alguns, vamos dizer assim, com uma visão mais economicista, não gostaria de usar a palavra economicista porque a ciência econômica é muito vasta e muito rica, né? Não é nenhum preconceito quanto à visão da economia. Mas com vamos dizer, com uma visão reducionista do fenômeno econômico, dizem assim, não, contratar pesadas leis trabalhistas que protegem a maternidade acabam encarecendo a mão de obra feminina e isso vai gerar desemprego para as mulheres. E eu fico pensando, até hoje, apesar das evoluções biológicas, etc. e tal, só as mulheres podem conceber filhos. Alguns homens tentam, etc. e tal, mas tem sido difícil, né, para o gênero masculino conseguir suprir vamos dizer assim, esse destino da natureza. As mulheres concebem seus filhos. No Gênesis, né, a punição pelo pecado original para os homens é o trabalho. Comerás o pão com o suor do teu rosto. Né? E para as mulheres é ter os filhos com dor. Né? E para a serpente é rastejar sobre a terra. Né? Rastejar sobre a terra. Arrastarás teu ventre sobre a terra, diz o Gênesis, capítulo 23, onde está a expulsão do paraíso. Mas eu fico pensando, então, essa questão de trabalho como mercadoria, trabalho como dignidade. Ora, vamos falar aqui com a plateia masculina. Se nós não podemos conceber, tem atividades que... Eu sou pai de 3 meninas. Tem atividades que só a mulher pode, por melhor que seja o homem, por melhor que seja o pai, por melhor que seja o marido, por qualquer que seja a relação homoafetiva hoje, só a mulher pode fazer certas coisas. Isso é provado por todos os estudos psicológicos, os estudos biológicos, as relações que se formam no cérebro humano nos primeiros meses são imprescindíveis ao desenvolvimento mental sadio de uma criança. As doenças mentais mais severas são aquelas que se desenvolvem no primeiro ano da formação. E é um papel que a natureza, ou Deus, se quiserem os que acreditam, né, reservou às mulheres. Portanto, a sociedade tem que, sim, assumir, vamos dizer assim, a parte que é um custo disso. Portanto, se as mulheres precisam cuidar das crianças, para que as crianças sejam cidadãos sadios no futuro, é preciso que a sociedade banque isso. E é preciso, sim, de algumas leis que protejam. O problema não é da existência ou não dessas leis. Às vezes, o problema é da medida. Né? Mais ou menos protecionistas, mas elas são necessárias. Porque senão nós negamos a civilização.
O direito do trabalho, então, ao dizer que trabalho não é uma mercadoria qualquer, e não é mercadoria, que nós estamos falando com seres humanos, o que ele nos diz? Nós queremos viver num mundo civilizado. Não é fácil viver num mundo civilizado, é preciso pagar um preço por isso. O direito do trabalho é apenas um dos preços que nós temos que pagar para viver num mundo civilizado. Nós precisamos pagar impostos. Não é fácil viver num mundo em que tenha segurança. Falo, né, em relação aos fatos recentes no estado de São Paulo. Nós precisamos pagar um preço para viver, para ter um mínimo de segurança. É o preço que nós pagamos pela civilização. Não é fácil respeitar e ser tolerante. Nós nascemos intolerantes, nós aprendemos a ser tolerantes. Nós temos que pagar um preço por isso, é a educação. A educação é que nos ensina a tolerância, o respeito ao próximo, o respeito às opiniões divergentes. Então, esses seriam, vamos dizer assim, os primeiros aspectos sobre dignidade geral do trabalhador e as grandes colaborações que o direito do trabalho traz, que são as reflexões sobre os direitos sociais e o trabalho não ser visto como uma mercadoria. Com relação à duração razoável do processo, nós vimos que o processo é um encadeamento de atos e esse encadeamento de atos se dá no tempo. E o tempo traz um custo. Tempo demasiado é um custo, não falo em custo econômico, mas um custo para a vida das pessoas. Quem tem um processo que não é resolvido é uma pessoa que tem uma espada de Damocles sobre sua cabeça. Seja como trabalhador, que entra na justiça e não vê a realização dos seus direitos, seja como empregador, que não sabe a medida do que vai ser condenado, ou se vai ser condenado ou não. E que precisa ter segurança para dizer, olha, nós vamos resolver isso e vamos seguir à frente, eu preciso continuar produzindo, até porque a produção, né, também não tenho nenhum preconceito contra quem produz. Pelo contrário, acho muito interessante a ideia de que nós temos na Constituição o equilíbrio entre o valor social do trabalho e a livre iniciativa. Porque são complementares e um precisa existir decentemente para que o outro cumpra o seu papel decentemente dentro da sociedade. Então, essas regras gerais sobre duração, né, nos trouxeram as reflexões da Emenda Constitucional 45, que trouxeram o inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, que é o direito a uma duração razoável do processo. Né. Vejam que a lei não fala, a Constituição não fala num processo célere, fala duração razoável. Por que não fala dessa forma? Porque primeiro, nós já vimos, a ideia de processo repele a ideia de instantaneidade. Mas, por outra razão, é preciso também adequar a ideia de duração do processo ao direito material tutelado. Existe uma ordem de valores, existem algumas causas que são profundamente complexas, outras que são mais simples, causas que precisam de cognição técnica, perícias, etc. e tal, outras que são causas que são interrelacionadas. Se nós sairmos, por exemplo, do direito do trabalho, vamos também a um caso que está na mídia, a ação penal chamada mensalão. É um processo de extrema complexidade. Alguém vai dizer, não, o Supremo poderia andar mais rápido. Sim, poderia andar mais rápido, mas é razoável que ande e dê a dimensão correta do tamanho do problema. Dizem, né, os filósofos que nada mais equivocado que pensar que um problema complexo terá uma solução simples. Problemas complexos têm soluções complexas. Portanto, processos complexos tenderão a ter uma duração maior do que processos simples. E isso ocorre, inclusive, com os processos trabalhistas. Porque uma coisa é a demanda das verbas rescisórias, do final do contrato, do que ficou, e outra coisa são as demandas, por exemplo, né, as negociações envolvendo um termo de ajuste de conduta, as negociações coletivas, etc. e tal, que é um número de variáveis muito maior. E as questões transcendentais, que envolvem matéria de direito, reflexão, uniformização de jurisprudência. O Brasil é um país de dimensões continentais, a jurisprudência que se aplica ao Estado de São Paulo não se aplica ao Piauí, ela não é ponderável no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, ou no Mato Grosso, com a mesma intensidade. É muito difícil equacionar essas coisas. Por essa razão, o que nós temos que pensar, quando falamos em duração razoável do processo, não é repelir a ideia de tempo, mas o tempo patológico. Duração razoável do processo é repelir o tempo patológico nos processos, que é o tempo que o processo fica parado por dificuldades inerentes à própria estrutura do judiciário ou dificuldades, nós vamos ver daqui a pouco, às próprias partes. Por exemplo, medidas procrastinatórias, atitudes de má-fé, etc. Quando se fala em duração razoável do processo, portanto, nós estamos falando de algo que
tem que dimensionar o tamanho correto para o tamanho dos problemas, tem que repelir o tempo patológico e mais. São normas que são, é uma cláusula geral, que tem como destinatários o legislador, lhe dá responsabilidade para que adote técnicas processuais mais eficientes, o próprio administrador judiciário, a face do poder judiciário que administra com técnicas gerenciais mais eficientes, e o julgador na condução do processo, repelindo as atitudes que visam a desmensuradamente retardar a prestação jurisdicional. Como que isso chega ao processo do trabalho? Rapidamente, rememorar as características do nosso processo de trabalho, que eu vou traduzir em uma frase, uma palavra: oralidade. O grande, vamos dizer assim, patrimônio do processo de trabalho é que ele é um processo simples, oral, há uma simplificação dos ritos processuais e tem demonstrado, com todas as críticas que se possa dizer, uma sobrevivência, vamos dizer assim, surpreendente, em termos da sua própria eficiência e sua própria simplicidade. Uma das grandes virtudes do princípio da oralidade, né, isso os historiadores do direito citam Franz Klein, que é o grande precursor da oralidade na Áustria, e que vai, no final do século XIX, que vai influenciar todas as discussões sobre... Nós tivemos uma discussão muito frutífera no Brasil sobre a oralidade, quando da implantação do CPC de 39. Há um famoso volume da revista Forense, que é só sobre a oralidade, com textos de autores do mundo inteiro, e na década de 40, e que certamente influenciaram também os notáveis autores da CLT, que nos legaram um processo simplificado. E, principalmente, diz Franz Klein, uma das virtudes da oralidade é o controle que eu posso fazer, a imediação do juiz na condução do processo. O juiz controla os advogados, mas os advogados controlam o juiz. O advogado controla o advogado da outra parte. Um processo perdido num gabinete, numa petição, né? Eu não sei qual é a realidade, infelizmente não tenho condições de falar sobre a realidade de São Paulo. Mas eu falo sobre a realidade, e falo com um pouco até de tristeza, né, do imenso périplo que um advogado tem que fazer para encontrar o processo. Não é para despachar o processo, é para encontrar o processo no meio das intermináveis pilhas. Eu não consigo conviver bem com essa realidade. Acho que a petição tem que chegar e tem que chegar ao conhecimento. Outra coisa é se o juiz vai deferir ou não vai deferir. Está dentro vamos dizer assim, do papel do advogado postular e está dentro do papel do juiz, que lhe é constitucionalmente assegurado, deferir ou indeferir. Mas o conhecimento do problema tem de ser célere. Então, eu ouvi atentamente as reflexões feitas antes, dizendo assim, qual é o tempo que o processo fica com um advogado? E eu complementaria, né? O tempo, há um estudo já um pouco antigo da ministra Ellen Grace, antes dela ir para o Supremo Tribunal Federal, ela fez um estudo no TRF da 4ª Região. E ela constatou o seguinte: o tempo do processo com os advogados, se nós considerarmos que se forem duas partes, né, que é o normal, né, podem ser bem mais, mas em geral é 20%. Nós pensaríamos 10% com o advogado do autor, 10% com o réu, 10% com o juiz, e o restante é cartorial. Nossos gargalos são cartoriais. É o excesso. É a longa espera para uma audiência, a longa espera para o deferimento de uma prova, a longa espera para a assinatura do alvará. Mas isso é uma informação dos anos 2000, no TRF da 4ª Região, mas que não se alterou muito. Nossos grandes problemas de entrave são cartoriais, não por culpa também dos servidores ou dos próprios juízes que não tocam o cartório adiante, mas por responsabilidade do mau dimensionamento gerencial. Gerencial, que significa verbas, unidades judiciárias, servidores bem remunerados, juízes com perspectivas de carreira, com produtividade, advogados treinados, também com um conhecimento jurídico suficiente para atuar nos processos, boas escolas, boa formação jurídica. Então,
Tudo isso vem dentro do processo do trabalho, que tem resolvido, vou puxar um pouco de brasa para o nosso assado, o processo do trabalho tem mostrado, com todas as suas deficiências, resultados melhores do que o processo civil. E não estou aqui, né, atuando como um matuto que só olha o seu próprio umbigo. Basta nós vermos, compararmos. E não é nenhuma crítica, né, àqueles. Nós temos, por exemplo, no processo de conhecimento, algo que é insolúvel, que o Código de Processo Civil 73 foi criado com um sistema de recursos intermediários, de decisões interlocutórias, como cláusula geral. Não pode dar certo. E na Justiça do Trabalho nós temos a irrecorribilidade das interlocutórias. Indeferiu o protesto, quero registrar o protesto, etc. e tal, renova, se for necessário, em recurso ordinário. O processo civil, eu começo uma questão, por exemplo, lá ali no despacho sanador sobre legitimidade de parte, ela leva 6 anos e vai e volta ao STJ para resolver a legitimidade de parte. Então, o sistema do CPC 73 é um sistema que é maravilhoso sob o ponto de vista acadêmico, organizado, é o melhor código sob o ponto de vista para quem estuda para um concurso, por exemplo, está tudo na lei, mas é um sistema que é feito, ou foi feito, e não funciona. Agora, nas recentes reformas do CPC, retomaram a ideia do agravo retido, né, que foi a grande modificação, que é o nosso velho protesto antipreclusivo, conhecido desde sempre na Justiça do Trabalho. Há um outro problema, por exemplo, na execução, né, e aí é um dos gargalos também do processo trabalhista, porque nós bebemos nas fontes subsidiárias do CPC, na execução trabalhista, muito mais que na fase de instrução. A execução no CPC foi feita para não vender bens. Ninguém compra um bem num processo judicial quando ele tem a possibilidade de dezenas de recursos subsequentes. O que se vende nos leilões judiciais hoje no país? Quando se vende? E ainda que era um sistema pensado o seguinte, eu vou pegar um bem, vou levá-lo a leilão. Vamos pensar o pensamento médio da plateia. Vamos comprar um apartamento de 3 quartos em São Paulo, um bairro médio, etc. e tal. Tem 2, um do lado do outro. Os 2 têm a mesma metragem, a mesma orientação solar, um vale R$500 mil. O outro também pedem R$500 mil. Um está livre e desimpedido, o outro tem um processo de inventário com 14 litigantes. Qual os senhores comprariam? Tendo que pagar, segundo a concepção original do CPC, um sinal de 20% à vista, em 48 horas o restante. É evidente que um processo judicial deprecia o valor de qualquer bem. E eu estou falando de um imóvel. Eu fico triste quando vejo aqueles leilões judiciais, assim, vende-se ar-condicionado. Quem é que compra um ar-condicionado de leilão judicial? Vai em qualquer loja, grande rede tem crediário 12 vezes, sem acréscimo, garantia de 1 ano. O outro foi arrancado, sabe-se lá como, quantos anos ficou parado num depósito judicial. Né? E falaram aqui também das máquinas de escrever, né? Vendem máquinas de escrever, computador, quem compra computador em um leilão judicial? Então, as coisas são feitas, claro, nós temos agora as reformas, a possibilidade de parcelamento, a venda por particular, são paliativos, mas o problema está na concepção do processo judicial. Nós temos, por exemplo, uma experiência relativamente frutífera com relação à penhora online. Então, nós precisamos abrir a nossa cabeça para mesmo dentro do processo do trabalho, que mostra alguns resultados mais satisfatórios em relação ao processo civil tradicional, mas mesmo o processo do trabalho precisa olhar muito na frente. Nós vivemos num país em transformação, com transformações tecnológicas surpreendentes e que precisam ser pensadas e adaptadas. O processo precisa ser adaptado aos novos tempos. Para finalizar, os desafios. Inspirado num autor português, o professor Boaventura Souza dos Santos, um autor, juiz do trabalho, né, da melhor estirpe, o Dr. Luciano Ataíde, foi presidente da ANAMATRA, escreveu um artigo sobre morosidade no judiciário e ele identifica o que chama de morosidade ativa e morosidade sistêmica. Diz que isso seria um dos grandes desafios para nós podermos efetivar o princípio da dignidade com um processo com duração razoável. O que seria a chamada
morosidade ativa? A morosidade ativa do processo decorre dos atores sociais que agem positivamente para protelar o processo. Então, por exemplo, ele cita o problema dos precatórios. Os precatórios são feitos por um ator social, no caso o Estado, para propositalmente demorar. Nós não estamos diante de não é uma litigância de má-fé, que também é uma das causas da morosidade ativa, mas nós estamos vendo uma atividade racionalmente pensada para não efetivar a justiça. Os que militam com precatórios sabem bem do que eu estou falando. Nós temos, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a questão chega a ter um comércio de precatórios, com a possibilidade de compensação para poder... São precatórios, entre aspas, vendidos com deságio de quase 100%, que as pessoas não vão receber aquilo. Um outro problema, a judicialização da política, a judicialização da vida, a judicialização da administração pública. Precisa de um remédio, vai para a justiça. Precisa de resolver a briga interna da Comissão de Assuntos Éticos da Câmara de Vereadores do município do interior do Piauí, vai para a justiça. A briga sobre o regimento interno do Senado. Ora, se os senadores não se entendem entre si sobre os seus... Não seria adequado pensar que a justiça tem que resolver absolutamente todos os problemas. Nós temos empresas que têm uma visão de desafiar o Poder Judiciário. As empresas de telefonia, não é nenhum preconceito, mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos sessões dentro do próprio tribunal só para atender determinadas empresas, porque tem uma política de não efetivar a justiça. Isso inviabiliza qualquer sistema judiciário no mundo. Não é um problema só do Brasil. Então, essas questões... O INSS, eu faço questão de falar fora da Justiça do Trabalho para que a gente possa sair do nosso umbigo e depois voltar. O INSS hoje já responde por seguramente mais de 60% dos processos na Justiça Federal. A questão dos benefícios, concessão, etc. e tal, os juizados de pequenas causas estão literalmente inviabilizados por conta da montanha, do volume. E nós, como juízes, e aqui cabe a nossa, vamos dizer assim, autocrítica, nós não temos conseguido buscar respostas inteligentes, racionais, modernas para esse tipo de problemas. Nós ainda enxergamos o processo um a um. Enxergamos as árvores e não enxergamos a floresta. Então, isso nos desafia para o futuro. A parte dessa morosidade ativa, então, repito, as questões institucionais e a própria, nós temos também a questão da má-fé. A má-fé processual como um entrave ao desenvolvimento do princípio de razoável duração. Mas, além disso, teríamos, então, a morosidade sistêmica, que são os entraves burocráticos do sistema em si. O excessivo apego à segurança jurídica, a nossa formação legalista, o nosso juridiquês, a prevalência da forma sobre o conteúdo, a falta de atualização das normas. Isso nos leva a uma realidade, por exemplo, que o orçamento da Justiça do Trabalho hoje, são os dados do Conselho Nacional de Justiça, o periódico Justiça em Número, responde pela casa de 11,2 bilhões de reais em 2012. Corresponde a 0,27% do PIB. Nós temos os maiores tribunais do mundo. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo em número de membros. Com mais de... O Tribunal do Rio Grande do Sul, que é um estado relativamente modesto, tem mais de 100 desembargadores, cerca de 100... Isso é uma assembleia. Isso não é um tribunal. Em São Paulo, eu acho que está na casa de 300 e tanto desembargadores. O TRT, que não é uma crítica. O nosso TRT daqui são 194. O Tribunal do Rio Grande do Sul são 48. Não é uma crítica à instituição, mas é uma pergunta: que modelo de justiça nós estamos construindo no país? Que é um modelo gigantesco e que, enfim, claro, nós temos resultados positivos. A Justiça do Trabalho reduziu a sua taxa de congestionamento nos últimos 3 anos. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região é um dos melhores tribunais, atingiu, segundo as metas aqui do CNJ, desembargadora, atingiu 100% das metas nos últimos 3 anos.
é destacadamente, e não é um tribunal certamente fácil de administrar, são milhões de ações. Nós temos resultados positivos. É verdade que temos que valorizar, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul, nós sempre elogiamos a parceria que temos com a OAB, que é uma parceira que ao invés do conflito, nós optamos pelo diálogo, e isso nos traz resultados muito positivos, no sentido, agora, por exemplo, na implantação do processo judicial eletrônico, estamos fazendo treinamento de todos os advogados, em conjunto com a OAB, estão tendo aulas no tribunal, dentro do tribunal, né? Porque é interesse de todos que todos aprendam o processo judicial eletrônico, porque reverte para todos nós em benefícios. Mas temos os problemas de sempre. Os juízes estão produzindo mais, mas não estão produzindo o suficiente. Nós não tivemos uma diminuição do número médio de sentenças prolatadas pelos juízes nos últimos 3 anos. Mas o nosso resíduo aumentou. O que significa isso? Nós não estamos dando conta da demanda. Então, eu gostaria de finalizar, né, de uma certa maneira, recompondo os argumentos que, de uma forma esparsa, lancei. Dignidade do trabalhador e duração razoável do processo são direitos fundamentais. Um de ordem substancial e outro de ordem formal. Um realiza o outro. Eu posso realizar a dignidade dos trabalhadores de várias maneiras. Dando-lhe um processo razoável, quando ele for à justiça litigar, será uma das formas de realizar esta dignidade. Por causa da natureza alimentar do salário, por causa da proteção especial que o direito do trabalho dá a certas pessoas economicamente mais fragilizadas do que outras. Para isso, nós precisamos instrumentalizar, melhorar técnicas e estruturas. Técnicas processuais que vedem a procrastinação das partes, que vedem a procrastinação sistêmica, que nós precisamos melhorar nossa cultura jurídica. Nós precisamos, porque sempre se fala sobre isso, o juridiquês, o palavrório do jurista, etc. e tal, mas nós precisamos avançar nisso. Precisamos simplificar nossas petições, simplificar nossas sentenças. Não é torná-las simplórias. Eu posso fazer algo muito simples, com muita consistência, com muito estudo, muita reflexão. Mas nos comunicarmos melhor. Isso facilita. Buscar meios alternativos de resolução dos conflitos. No que diz respeito aos juízes, a compreensão de que o juiz, mais do que um julgador, ou não só julgador, também é um administrador. Que não é fácil administrar milhares de processos e que administrar milhares de processos não é a mesma coisa que a soma 1 mais 1. É preciso soluções de conjunto. Os juízes têm uma certa resistência à ideia de que também são administradores. Qual é o objetivo de tudo isso? Por que melhorar o judiciário trabalhista? Porque nós precisamos pensar onde nós queremos chegar. É a velha ideia do direito do trabalho, aquela lá do início da exposição, de direito social, de justiça social. Nós vivemos um momento único no nosso país de possibilidade de desenvolvimento, de possibilidade finalmente de termos um país mais justo, mais igualitário, com menor distância entre ricos e pobres. Não aquela conversa, né, vamos dizer assim, já mofada da ideologia, mas uma conversa, um país real, que resolva melhor os seus problemas. Resolva melhor os seus problemas de saneamento básico, de esgoto, de educação, de questões trabalhistas. Uma forma moderna, desarmada, que nós possamos discutir. A justiça do trabalho tem sim um papel importante nesse contexto. Realizar justiça social é a forma mais eficiente de desenvolver. O salário ainda é a grande forma de distribuição de renda dentro da sociedade. Eu finalizo com uma leitura que fiz há muitos anos atrás, numa revista dessas semanais, não recordo se era Isto É, Veja, mas alguém dizia assim, sobre as férias dos brasileiros em Miami. Dizia assim, está se aproximando o mês de julho e os brasileiros embarcam felizes para Miami. Fazer compras, levar os filhos na Disneylândia, claro, a classe média alta, que tem esses sonhos de costume. E ele diz assim, é muito curioso os brasileiros em Miami. Brasileiros em Miami, eles respeitam a faixa de segurança, eles respeitam os sinais de trânsito, mastigam um chiclete, quando vão botar o chiclete, eles jogam na cestinha do lixo, né? Eles se tornam civilizados em Miami. Quando voltam para São Paulo, eles viram selvagens, né? Ou para o Rio Grande do Sul.
ou para qualquer outro estado. Mas em Miami, diz assim, aqui é um país de primeiro mundo. Aqui eu sou de primeiro mundo. Né? Lá eu sou de terceira. Né? Não é nem de terceiro mundo, é de terceira categoria. Né? Diz assim, lá eu sou, mas aqui eu sou de primeiro mundo. Né? Eu falo Miami porque eu não gosto muito de Miami. Eu acho uma cidade meio... Mas é um problema meu, pessoal. Acho que eu tenho que consultar os psiquiatras. Por que eu não gosto muito de Miami? Tem uma certa... Vou confessar para vocês, abrir o coração, tem uma certa antipatia. Mas, enfim, eu gosto de Nova York, por exemplo, acho uma cidade mais cosmopolita e tal. Mas são questões pessoais. Mas ele dizia, então, assim, o que faz na cabeça desse cidadão que em Miami ele é cidadão e em São Paulo ele não é cidadão? Porque ele não se comporta como cidadão. E aqui o seu poder aquisitivo é muito maior. Diz assim, o que fez esse país chegar a ser de primeiro mundo? É que nós não podemos esquecer que nenhum país chega ao primeiro mundo sem levar a população junto. Eu não chego ao primeiro mundo sem distribuir a riqueza. Não é fazer uma revolução socialista, etc. e tal. Distribuir dignamente a riqueza por via do velho e bom salário. A população é de primeiro mundo porque seu salário é de primeiro mundo, sua dentição é de primeiro mundo, sua roupa é de primeiro mundo, sua saúde e sua educação são de primeiro mundo. A justiça do trabalho tem sim um papel, um pequeno papel, modesto papel. Realizar a justiça social e dar um empurrãozinho no que for possível para nós nos tornarmos um país desenvolvido. Muito obrigado.